A mensagem que eu escolhi para nós estudarmos hoje, o título é A Justiça Mal Compreendida de Deus. Quando a pessoa lê o Antigo Testamento, ela tem uma impressão de que Deus é duro, severo e implacável. Só que isso acontece devido a uma falta de leitura contextual das ações de Deus no Antigo Testamento. E isso é fruto também do desconhecimento de que a divindade não tem uma essência e um caráter diferente. Quando Jesus falou do Pai, em João 14, versos 9 e 10, Filipe tinha dito assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta. Mas Jesus falou assim: Filipe, eu estou há tanto tempo com você e você me pede isso. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você acha que o Deus do Antigo Testamento é implacável e o do Novo Testamento é bonzinho, eu tenho que dizer uma coisa para você: a tua teologia sobre Deus está totalmente distorcida. Até porque em João 10, verso 30, Jesus disse: eu e o Pai somos um, ou seja, uma unidade. Aquilo que o Pai faz, Jesus faz e concorda com aquilo. Aquilo que Jesus faz, o Pai faz e concorda com aquilo, e da mesma forma o Espírito Santo. Então não tem como separar a divindade e dizer que um ser da divindade é implacável e outro é amoroso. O que você tem que fazer é compreender que Deus é justo e que a justiça, na verdade, é uma extensão do seu amor. E um dos casos bíblicos que eu escolhi para analisar com vocês, que parece demonstrar que Deus é implacável, se encontra em Números capítulo 16, que é o momento em que Deus castiga, destrói Corá, Datã e Abirão. Uma leitura superficial parece mostrar que Deus foi muito severo, porque aparentemente o texto diz que quando eles se revoltaram contra Moisés e contra Deus, e a terra se abriu, e todos eles com as suas famílias caíram para dentro e morreram lá dentro, dá a entender que Deus foi muito implacável e que ele puniu familiares inocentes juntamente com os culpados. Mas eu vou mostrar para você que contextualmente isso não é verdade. E que a justiça de Deus precisa ser devidamente compreendida como uma extensão do seu amor, e a justiça precisa ser entendida dentro do contexto no qual Deus executa essa justiça. Antes, só para nós começarmos, Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés. Vejam o que diz os versos 1 e 2. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On,
filho de Pelete. Todos a tribo de Ruben encheram-se de arrogância e insurgiram-se contra Moisés, juntamente com 250 israelitas, príncipes da congregação, líderes respeitados e que haviam sido nomeados membros do concílio. Ajuntaram-se, pois, contra Moisés e Arão, exclamando-lhes: basta! Toda a comunidade, todos os seus membros são consagrados, e o Senhor está no meio deles. Porque então vos exaltais acima da assembleia do Senhor? Moisés, ouvindo isso, ajoelhou-se, encostando o rosto rente ao chão. Esta revolta arrogante de Natã, Corá, Datã e Abirão, aconteceu pelo seguinte: eles eram da tribo de Levi. Só que eles não estavam contentes com os serviços do templo, sendo levitas. Eles queriam também o sacerdócio. Eles queriam uma função que não pertencia a eles. E no querer esta função que não pertencia a eles, eles com arrogância elaboraram um motim contra Moisés, chamaram mais 250 pessoas. E não é com o objetivo, queridos, simplesmente de dizer para Moisés: saia daqui. Eles estavam dispostos a matar Moisés e Arão se fosse preciso. E o curioso, queridos, é que Moisés, para você entender o contexto, ele já tinha enfrentado uma oposição forte no capítulo 12. No capítulo 12, os próprios irmãos de Moisés, Arão e Miriam, sentiram inveja dele e se colocaram contra ele. E aí Miriam recebeu um castigo, porque ela não teve um arrependimento como Arão, ficou leprosa, e depois de uma semana o Senhor a curou e trouxe-a de volta. Ou seja, eles entenderam que eles não poderiam querer assumir o lugar de Moisés, porque quem escolhe um profeta é Deus, não é o ser humano. E que eles deveriam, e que eles entenderam também o seguinte: que quando alguém se rebela contra a voz do profeta, ele não está se rebelando contra o profeta, ele está se rebelando contra Deus. Então Deus teve que dar essa lição para eles entenderem isso, para o próprio bem deles, para que eles não morressem cada vez que... para que eles não morressem ao voltarem a fazer essas coisas. Depois disso, queridos, no capítulo 15... Deus dá ali as leis sobre sacerdotes e ofertas, deixa claro que a função, deixa clara a função de Arão, a função de Moisés. Deus dá uma advertência contra um tipo de pecado, que foi este pecado praticado por Corá, Datã e Abirão. E aí você vai perceber que a justiça de Deus executada, ela não foi uma coisa implacável. Aqui, números 15, versos 30 a 32, é um texto muito interessante. No verso 30, Deus tinha dito: contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor e deverá ser eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e violado os seus mandamentos. Essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Primeiro, o que é o pecado deliberado? O pecado deliberado aqui é aquele em que o indivíduo conscientemente se rebela contra Deus. Tem um termo hebraico para pecado que significa cerrar o punho e levantar a mão contra Deus.
Quando o cara chega nesse ponto, porque ele está desafiando a Deus mesmo. Então Deus havia dito o seguinte: se alguém me desafiar, ou seja, se o indivíduo não respeita a Deus, como que ele vai respeitar o próximo? Tá? Então Deus era perdoador. Deus estabeleceu todo um sistema de sacrifícios para perdoar os pecados do povo. Você pode ver isso detalhadamente, né? Em Êxodo, especialmente em Levíticos e também em Números. Deus fez tudo para o seu povo. Só que Deus, quando alguém se rebelasse com o punho cerrado, Deus tinha que punir para evitar com que mais pessoas assim deixassem que o diabo usasse elas e mais pessoas morressem. E olha o que aconteceu no verso 32. Alguns irmãos evangélicos pensam assim: não, o sábado não deve ser guardado, porque naquela época mandava-se matar quem não guardava o sábado. E por acaso hoje os adventistas mandam matar quem não guarda o sábado? Esse é um argumento muito fraco, porque o homem não foi morto simplesmente por transgredir o sábado, também envolveu isso, mas o pecado por trás da transgressão do sábado, que também é um pecado, tinha um pecado maior. Ele cerrou o punho e se levantou contra Deus. No verso 32, depois do aviso, diz assim, certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sábado. Será que esse homem não sabia que não era para ele fazer isso? Ele sabia, porque no verso anterior, verso 30, Deus já tinha falado contra o pecado deliberado, ou seja, contra o desafio aberto a Deus. Quando este homem, queridos, sai pela comunidade de Israel e vai procurar lenha para acender fogo no sábado, ele literalmente está dizendo o seguinte: Deus não manda em mim, eu faço o que eu quero da minha vida e acabou. E para conseguir lenha no deserto não era simples, era um trabalho muito pesado. Por isso que na Bíblia proíbe-se acender fogo no sábado. Não que ela proíbe você de acender um palito de fósforo para esquentar a sua comida, mas naquele contexto, para acender fogo era muito trabalhoso. Eles não tinham fósforo, eles não tinham isqueiro, eles tinham que caminhar quilômetros no deserto para encontrar madeira e fazer fogo batendo pedra uma na outra. Então era um trabalho que atrapalhava a observância do sábado. E esse cara aqui, amigos, depois de Deus avisar, quando ele decide bancar o tal, ele simplesmente está dizendo perante toda a comunidade de Israel o seguinte: Deus não manda em mim. E o que aconteceria, queridos, se Deus não desse uma punição para um cara ímpio como esse? Porque se ele não ama Deus, ele não ama o próximo também. Os israelitas já eram o quê? Rebeldes. Imagine um povo rebelde, vendo um indivíduo arrogante e rebelde, transgredindo abertamente, desafiando Deus, e Deus não fazer nada. O que ia acontecer com esse povo? Eles iam ficar piores do que já eram. E Deus ia acabar tendo de, com lágrimas nos olhos, destruir todos eles. Então, para mostrar para eles que eles não podem desrespeitar ao Criador, aquele que os salvou, tirou eles da terra do Egito, aquele que dá vida a todos, não pode erguer a mão cerradamente e ser contra o Criador. Isso é uma atitude diabólica. Foi Satanás, que antes era Lúcifer, quem primeiro fez isso. Então Deus, queridos, nunca executou um juízo no Antigo Testamento sem avisar
e sem dar tempo de arrependimento, quando ele via que essa pessoa podia se arrepender. Por exemplo, sabe quanto tempo Deus tolerou as nações pagãs fazendo as piores barbaridades? Se você ler Levítico 18 e Levítico 20, eu não vou dizer todas as barbaridades que eles faziam agora, porque temos crianças aqui. Mas se vocês verem aquilo e lerem Gênesis 15 e 16, vocês vão ver que Deus deu cerca de 4 gerações ou 400 anos de tempo para eles se arrependerem. E durante 400 anos eles fizeram tudo aquilo que está em Levítico 18 e 20, que inclui, e eu vou dizer algo aqui que as crianças não vão entender bem, bestialidade e sacrifício infantil e outras coisas horríveis. Vocês acham que Deus é ruim? Deus não é ruim. Só que, queridos, algumas nações pagãs, após esses 400 anos fazendo barbaridades, elas se tornaram uma gangrena moral. Quando um médico se vê diante de um paciente com uma gangrena, né, o sangue já não circula, está acontecendo algo de muito grave num membro do corpo, o médico tem que tomar uma decisão que ele não gostaria, mas ele tem que tomar, porque senão o resto do corpo também morre. O médico tem que amputar o membro que tem aquela gangrena para salvar o resto do corpo. Aqueles povos pagãos que Deus deu séculos de oportunidades, eles se corromperam, queridos, tanto mentalmente, que se tornaram um caminho sem volta, uma gangrena moral. E o médico divino, mesmo não tendo prazer na morte do ímpio, porque Deus fala em Ezequiel 18, 32, ele não tem prazer na morte do ímpio, ele tem prazer que ele se converta e viva, mesmo com dor no coração. O que acontece com um médico muitas vezes: poxa vida, eu vou ter que amputar o braço, a perna desse paciente. Deus, poxa vida, eu vou ter que amputar esses povos, porque senão eles vão gangrenar o resto do corpo dos meus filhos. O resto dos meus filhos, o corpo, a igreja, Israel, né? A igreja. Nesse contexto, queridos, vocês agora conseguem perceber que quando Deus castiga Corá, Datã e Abirão, o povo já vinha de umas ocasiões de rebeliões muito graves. Esses 3 homens aqui, eles não eram inocentes. Eles viram o resultado de Abraão e Miriam se revoltarem contra Deus. Eles viram o resultado daquele homem desafiar Deus colhendo lenha no sábado. E mesmo assim, amigos, não adiantou nada. Eles decidiram se reunirem com mais 250 pessoas para tirar Moisés e Arão da função que Deus havia dado para eles. E aí você lê aqui comigo, a partir do verso 9, Moisés falando para eles: acaso é muito pouco para vós que o Deus de Israel vos haja separado da congregação de Israel, porque eles eram levitas, não é? Trazendo-vos para perto dele, a fim de fazerdes o serviço do tabernáculo do Eterno, colocando-vos diante desta comunidade para ministrar em seu favor? Ele te chamou para perto dele, tu e contigo todos os teus irmãos levitas, e agora ambicionais também o sacerdócio? Verso 11, vós conspirastes contra Deus, tu e a tua assembleia. Quem é Arão para que murmureis contra ele? Então vocês percebem
Como se não bastasse Deus dar a honra deles cuidarem dos serviços do templo, eles não queriam serem apenas cuidadores dos serviços do templo, eles queriam ser sacerdotes. Eles queriam escolher a eles mesmos para um dom espiritual, desconsiderando, que de acordo com 1 Coríntios 12:11, é o Espírito quem concede os dons a cada um conforme Ele quer. Só que tem um detalhe, queridos. Ainda que havia chance para eles. Querem ver? Verso 12. A seguir Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles retrucaram: não iremos. Porventura não te basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto? E ainda queres fazer-te príncipe e chefe sobre todos nós? Além de tudo, tu não nos conduziste a uma terra onde manam leite e mel, tampouco nos deu uma herança de campos e vinhas. Pensas que podes cegar os olhos de toda esta população? Ora, de nenhum modo, de modo algum iremos. Ou seja, os caras eram arrogantes demais. Moisés chamou-os para, quem sabe, por meio de uma conversa, resolver o problema. Só que, além de eles disserem que não iriam e não foram mesmo, olha a gravidade, queridos. Eles disseram que Moisés, na verdade, estão acusando Deus. Acusaram Deus e Moisés de tirarem eles de uma terra que mana leite e mel. Eles estão dizendo o seguinte: olha, nós preferimos continuar sendo escravos lá. E você nos tira de uma terra que mana leite e mel e nos traz para esse deserto. E Deus dava para eles o maná, mandou codornizes, a nuvem com a presença. Aquele anjo do Senhor lá era Jesus Cristo naquela nuvem. Guiava-os durante o dia, protegia-os do calor, e à noite virava fogo para iluminar o caminho para eles e até aquecê-los. Então, eles tinham tudo. Eles não tinham motivo de reclamar e achar que o Egito era melhor. Eles estavam dizendo o seguinte: o que Deus fez por nós foi errado, Deus tinha que ter nos deixado lá. É muita rebeldia. E no verso 14 tem um outro problema. Eles reclamam porque Moisés não os levou por uma terra que mana leite e mel. Mas eles não tinham que reclamar disso, queridos, porque no capítulo 14, verso 38, Deus já havia dado uma punição para eles. Já que Calebe e Josué foram os únicos que, ao espiarem a terra prometida, tiveram fé de que, apesar dos gigantes que existiam lá, das numerosas nações, Deus iria dar para eles a terra. Calebe e Josué foram os únicos que Deus disse: vocês entrarão na terra prometida. Agora, toda essa gente que se revoltou contra mim, que tentaram até novamente atacar Moisés e apedrejá-lo, todos vão morrer no Egito, no deserto. E os filhos deles que disseram assim: nós e nossos filhos vamos morrer no deserto, os filhos deles vão entrar na nova terra, na terra prometida, e vocês não vão entrar. Então, como é que eles podem acusar Moisés de não tê-los levado, se antes Deus disse, no capítulo 14, 38, de todos os missionários incumbidos de observar a terra, somente Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, permaneceram vivos. Ou seja, aquela geração adulta não ia entrar na terra prometida. E aí eles acusam a Moisés. Aí, queridos, uma providência teve que ser tomada. Já que eles queriam ser sacerdotes, Moisés fez um desafio a eles: pegue cada um o seu incensário
e vamos oferecer incenso a Deus. Deus já tinha avisado. Quem entrar no lugar, quem entrasse no santuário, a não ser o sacerdote, ou que entrasse no lugar santíssimo, a não ser o sumo sacerdote uma vez ao ano, essa pessoa iria morrer, porque a glória de Deus estava lá dentro. Então, claro, quando o pecador entra em contato com a glória de Deus, ele não resiste. Pois eles tiveram, amigos, a audácia de queimar incenso, mesmo Deus dizendo que eles não tinham essa função. Olha o que diz aqui, ó. Agora, a partir do verso 16, de número 16. E Moisés falou a Corá: tu e toda a tua congregação, ou seja, aqueles 250, né, que foram chamados com eles, né? Vinde amanhã, a fim de vos colocardes diante de Deus, tu e eles todos. Arão também estará lá. Cada homem tomará o seu incensário, nele depositará incenso e o apresentará diante de Deus. Serão 250 incensários ao todo. Tu e Arão, ele está falando aqui para Corá, não é? Tu e Arão igualmente apresentareis cada um o seu incensário. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se postou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Agora olha o verso 19. Como se não bastasse eles acenderem o incensário, profanando o culto a Deus, verso 19. Corá decidiu reunir todos os seus seguidores, os 250, à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão. Ou seja, eles iam matá-los, amigos. Quando de repente a glória de Deus revelou-se diante de toda a comunidade. Ou seja, Deus teve que intervir, porque eles conseguiram, especialmente Corá, incitar as pessoas para ver se matavam Moisés, o profeta escolhido por Deus. Eles eram muito bonzinhos ou eram maus? Eles eram maus. Deus já não tinha dado aqui oportunidades para eles nesse contexto? Já tinha. Aí o Senhor fica irado. E diz no verso 21, apartai-vos deste povo, pois vou exterminá-lo agora mesmo. Aqui Deus não queria, na verdade, exterminar o povo todo. Ele está fazendo um teste com Moisés. E você vê que é um teste. Por quê? Em seguinte, Moisés e Arão se prostram e pedem para Deus não fazer isso. E aí, no versículo seguinte, Deus fala, no verso 24, Deus fala assim, ó: fala a este povo e comunica-lhe: afastai-vos das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés, queridos, quando intercedeu pelo povo mais de uma vez, ele é um tipo de Cristo. Quando Moisés intercedia pelo povo, e Deus testava, ó, eu vou destruir esse povo todo, Moisés intercedia. Deus estava com isso, mostrando para o universo um pouco de como seria o papel de Cristo como intercessor, e ensinando aos israelitas que eles precisavam da intercessão para estarem diante de Deus. E aí Deus fala assim: se afastem da tenda de Corá, Datã e Abirão. Verso 25, imediatamente Moisés levantou-se e dirigiu para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos e as autoridades de Israel o seguiram. E Moisés advertiu o povo, verso 26, suplico-vos, separai-vos da tenda desses homens ímpios. Vejam, não eram quaisquer pecadores, amigos, eles eram ímpios. E ímpio é uma pessoa má, disposta a matar até inocentes, tá?
E não toqueis em nada daquilo que lhes pertence, para que não sejais também partícipes de todos os pecados que eles cometeram. Então o povo se afastou das imediações das tendas de Corá, Datã e Abirão. Neste momento, Datã e Abirão haviam saído e estavam em pé à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. Aqui começa um problema. Até aqui Deus estava parecendo agir com justiça, mas agora parece que até mesmo as crianças pequenas iriam sofrer as consequências. Não. Vamos ler o texto com atenção. Foi quando Moisés exclamou: nisto conhecereis que foi o próprio Deus que me enviou para realizar todos esses feitos, e que não os fiz por mim mesmo. Ou seja, Moisés, diferente dos ímpios, ele não trouxe glória para si, né? Verso 29. Se estas pessoas morrerem de morte natural, atingidas pela sentença comum a todos os seres humanos, então não foi o Senhor que me enviou. Entretanto, se o Senhor fizer acontecer algo extraordinário, inusitado, se a terra abrir a sua boca e engolir toda essa gente ímpia, juntamente com os seus pertences, e descerem vivos ao Sheol, que é a sepultura, né, o mundo dos mortos, sabereis com certeza que essas pessoas desprezaram a Deus. E aconteceu que assim que Moisés acabou de pronunciar todas as palavras, o chão se abriu bem debaixo dos pés deles. A terra como que abriu sua imensa mandíbula e os tragou vivos. Eles, suas famílias e mais todos os seguidores de Corá com todos os seus bens. Você percebe que no verso 32 as crianças pequenas não estão mais aqui? Olha aqui, ó. Diz no verso 27, que eles estavam na porta da tenda com os seus filhos e suas crianças pequenas. No verso 32 é dito que morreram as famílias deles, os rebeldes, mas as crianças pequenas não são mencionadas aqui. Por quê? Pelo princípio de Êxodo, que eu vou mostrar aqui para vocês, 23:7. Muito simples. Por que as crianças foram mencionadas no verso anterior, mas não são mencionadas descendo para dentro da terra junto com os rebeldes e com os demais familiares? Êxodo 23:7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. É um princípio de Deus que o inocente não pode morrer juntamente com o ímpio. Esse princípio também está em Ezequiel 18. Ezequiel capítulo 18, tem os versos 4 e o 20. Eu vou ler o verso 20. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho, lembrem das crianças pequenas lá no texto, o filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. Então não tinha como. Deus puniu os familiares que estavam do lado deles. As crianças pequenas não receberam a punição, porque Deus não pune o justo,
o inocente com aquele que não é inocente. Então vocês percebem? Muitas pessoas falam que Deus é implacável porque não sabem ler direito a Bíblia. Nós temos um problema no Brasil, queridos, o analfabetismo funcional. Não é uma questão só de um problema espiritual ou de não conhecer as regras de interpretação bíblica, mas é o analfabetismo funcional, né? As pessoas leem, né? Podem até ler, unir as palavras e formar as frases, mas as pessoas não leem o que estão entendendo. Não param para refletir no texto. Leem de cara, Deus mandou a terra engolir Corá, Datã e Abirão e suas famílias, mas não param para refletir, analisar os detalhes do texto. Queridos, precisamos ler mais a Bíblia e ler bons livros para deixarmos de sermos analfabetos funcionais. É muito ruim ler e entender o contrário daquilo que o escritor quis dizer. A solução para isso é a direção do Espírito no estudo da Bíblia e leitura. Se nós passarmos com a Bíblia e com os livros do tempo que passamos no celular, nós resolvemos o nosso problema de analfabetismo funcional. Isso é um fato. Depois, queridos, de todo esse castigo, o povo que presenciou a terra se abrindo e engolindo aqueles ímpios, uma pessoa que não é rebelde, é pecadora, mas não é rebelde, se ela visse uma cena dessa, veja, se você visse uma cena dessa, o chão se abre, e ímpios descem vivos para baixo da terra e a terra se fecha, você não ia pelo menos pensar duas vezes antes de desafiar abertamente a Deus? Você ia? Eu iria. Sabe o que aconteceu, queridos? Olhem o verso 41. Veja se não é uma barbaridade. E veja que quando um ateu acusa Deus de ser implacável ou maligno, ele também é um analfabeto funcional, porque ele não leu direito o texto. Verso 41, contudo, no dia seguinte, todo o povo de Israel começou a reclamar contra Moisés e Arão, um dia depois daquilo que eles viram, murmurando: fizestes perecer o povo do Senhor. Misericórdia, irmãos. No dia seguinte, eles foram capazes de novamente irem contra Moisés e Arão, e aquele milagre que Deus fez de abrir a terra para destruir aqueles ímpios, eles disseram: vocês foram os culpados, vocês mataram o povo do Senhor. Os ímpios eram o povo do Senhor. Meus irmãos, o Deus do Antigo Testamento não é implacável, ele é paciente até demais. Veja o fato dele tolerar 400 anos os povos pagãos. E aí no verso 42, quando, porém, o povo se ajuntou novamente contra Moisés e Arão, eis que eles se voltaram para a tenda do encontro. Repentinamente a nuvem cobriu a glória, e a glória do Senhor surgiu. Ou seja, além deles acusarem Moisés de ter poder de abrir a terra para fazer morrerem aqueles ímpios, eles sabiam que era Deus, mas eles estavam, quando eles disseram Moisés, foi uma forma de dizer, mascarado, vocês, Deus, mataram o povo do Senhor. Ou seja, eles eram melhores juízes do que Deus.
tá? Eles eram melhores juízes do que Deus. E aí, queridos, quando eles fazem isso, verso 49, e aí eu não vou entrar em detalhes, Deus teve que fazer isso. Deus mandou uma epidemia no meio desse povo rebelde. Porque não eram somente Corá, Datã, Abirão e aqueles 250 que eram ímpios. Sabe quantos ímpios mais tinham ali, queridos? Verso 49. 14.700 pessoas que morreram atingidas por aquela praga, sem contar os que haviam morrido por causa da revolta de Corá. Quando acabou a pandemia, Arão retornou para a tenda do encontro onde Moisés o aguardava. Não bastou a terra se abrir e engolir aqueles ímpios e mais 250 ímpios. Deus teve, depois de uma nova rebelião, diante de um milagre extraordinário daqueles, Deus teve que mandar uma praga, uma epidemia e matar mais 14.700 ímpios. Não tinha mais volta para eles, irmãos. Quando Deus executa o juízo, depois de tempo de misericórdia, há pessoas que não têm mais volta. Ah, Leandro, ele pode se converter. Não, Deus sabe quem vai se converter ou não. Se Deus o matou é porque Deus sabia que ele ia se converter. Ou tu acha que Deus não sabe? Ou você sabe melhor do que Deus? Deus sabia que não tinha mais jeito. E aí, como mais uma oportunidade para que não mais pessoas morressem, aí você vê no capítulo 17 o episódio em que Deus pede para que todos os líderes de Israel, incluindo Arão, levem um cajado até ele. Este cajado, esses 12 cajados, não é? Foram colocados dentro da tenda, em frente da Arca da Aliança, ou seja, no lugar santíssimo. E aí Deus disse assim no verso 5 do capítulo 17: o cajado daquele que eu escolher. Ou seja, Deus queria deixar bem claro quem era o sacerdote que ele escolheu. Não era Corá, Datã, Abirão e mais nenhum dos outros. O cajado daquele que eu escolher, esse florescerá. Assim não deixarei chegar até mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Verso 8. No dia seguinte Moisés entrou na tenda e viu que o cajado de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzido botões e flores, além de amêndoas maduras. Deus fez um milagre extraordinário. Aquele cajado, que era um pedaço de pau morto, Deus fez brotar, florescer e produzir amêndoas. E aí Moisés leva diante deles, e aí Deus diz assim no verso 10: torna a levar a vara de Arão para diante da arca das tábuas da aliança, onde terá ela seu lugar ritual, como uma advertência para os rebeldes. Veja, Deus não matou todos os rebeldes, porque alguns ainda tinham chance para eles, outros não tinham mais. Isso porá fim às reclamações do povo contra a minha pessoa e evitará que morram. Veja, Deus não queria que eles morressem. Só que eles eram maus demais. E Deus, queridos, neste texto, Ele não apenas foi justo, como também Ele deu mais de uma oportunidade, tanto para Corá, Datã e Abirão, e suas famílias que os apoiavam, mais os 250, quanto Deus deu nova chance para os restantes dos israelitas que não morreram com aqueles 14.700 por causa de uma praga. Deus fez até um milagre a mais, que foi mostrar através daquele milagre, né, da vara de Arão, que olha, gente, eu escolhi eles. Parem de criarem motins contra Moisés e Arão, parem, porque vocês estão indo contra mim, vocês estão torrando a minha paciência.
eu sou amoroso, eu sou misericordioso, mas vocês estão sendo muito maus com eles e também comigo. Então, queridos, Deus é amor, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E a sua justiça é uma extensão do seu amor. Porque se ele não amputar a gangrena moral, o resto do corpo também morre. Então, quando você ler as ações de Deus no Antigo Testamento, procura avaliar por que Deus agiu assim, com quem Deus agiu assim, em que contexto Deus agiu assim, e faça uma pergunta: quantas oportunidades ou quanto tempo de oportunidade Deus deu antes de executar o juízo? Se você fizer essas perguntas e ler o texto com atenção, refletindo nele, você nunca mais vai pensar que o Deus do Antigo Testamento era mau e o Deus do Novo Testamento é bom. E se um amigo ateu sincero fizer isso, ele também vai parar com essa acusação infundada de que Deus é um genocida. Não tem cabimento uma coisa dessas. Deus é o Criador, o autor da vida, mas ele também, como diz Gênesis 18, 25, ele é justo juiz. E essa justiça é uma manifestação do amor dele para o bem daqueles que permanecem ao lado dele e não sejam contaminados. Queridos, creiam no caráter, na bondade do caráter de Deus. Não separem o amor de Deus de sua justiça. Sabe por quê? Quando separamos o amor da justiça, nos tornamos libertinos. E quando separamos a justiça do amor, nos tornamos implacáveis. Por isso, não separe as duas coisas. Assim como você não vai separar o amor e a justiça de Deus, não separe isso também na sua vida. Seja amor para com os outros, mas também seja justo. Seja justo para com os outros, mas também seja amoroso. Esse é o caráter do nosso Deus. Ele é amor, mas ele também é um médico divino que tem que amputar a gangrena moral chamada pecado para não adoecer o resto do corpo. Que a sua fé em Deus se fortaleça, que você confie nele. E a lição da próxima semana vai ensinar isso. Quando falar sobre paciência, a lição da próxima semana vai ensinar a importância de desenvolver uma relação com Deus e de confiança para desenvolver a paciência. Quantos aqui entenderam, queridos, que o Deus do Antigo Testamento tem o mesmo caráter amoroso e justo que Jesus do Novo Testamento? Que bom, que bom. Agora vocês vão se relacionar ainda melhor com Deus. Porque quando nós conhecemos aquele com quem nos relacionamos, nós o amamos mais. Você agora tem motivos para amar mais a Deus, por ver que Ele não é mau e implacável. Agora a sua relação com Ele será outra.